Olá, meu querido irmão em Cristo, aqui é o pastor Ricardo com o Devocional do Dia. Quero agradecer a Deus por mais esse momento que estamos juntos para aprender mais sua palavra. E também você, meu amigo, que tem nos escutado através desses devocionais. Para nós é uma grande alegria poder estarmos juntos compartilhando a palavra de Deus e aprendendo da palavra de Deus. Hoje eu gostaria então de falar um pouco sobre o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, que se encontra no Antigo Testamento. O livro de Provérbios é um livro de conselhos práticos à vida. Foi escrito pelo terceiro rei de Israel, o rei Salomão, o filho do segundo rei de Israel, o rei Davi. É um livro que traz ilustrações comparativas e conhecidas nossas, que nos fazem entender os seus conselhos práticos, apesar de ter sido escrito há muito tempo atrás. O livro de Provérbios traz grandes lições e princípios para uma vida prática nos nossos dias. Haja visto ser um livro que tem a origem em Deus. Foi Deus então que usou o rei Salomão na sua escrita. Certo professor que eu estive no seminário, ele dizia que o livro de Provérbios é de fácil leitura, mas de difícil aplicação, pois a prática dos conselhos desse livro levam toda a vida. Acredito que essa certa dificuldade na prática dos conselhos que encontramos no livro de Provérbios se dá pelo menos por 3 motivos. O primeiro os seus conselhos nos fazem refletir como temos enxergado o mundo e as nossas atitudes para com o próximo. Seus conselhos tocam o centro das nossas vontades, ou seja, tocam o nosso coração. E os seus conselhos nos fazem encarar a realidade da nossa relação com Deus. Lembra que o versículo-chave de Provérbios é Provérbios capítulo 1, versículo 7, que diz: "O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino." Então, os seus conselhos, a primeira dificuldade é os seus conselhos nos fazem refletir como temos enxergado o mundo e as nossas atitudes para com o próximo. O mundo e as nossas atitudes para com aquelas pessoas que nos cercam, nosso próximo. O segundo conselho é como os conselhos de Provérbios, eles vão direto ao nosso coração e revelam o nosso tipo de coração em determinados assuntos dos quais ele vai nos dar o conselho. E o mais importante de todos é que os conselhos de Provérbios nos fazem encarar a realidade da nossa relação com Deus. Deus é o autor da Bíblia, e Provérbios, mesmo tendo sido o rei Salomão que escreveu, foi o Espírito Santo de Deus que o dirigiu nas suas escritas. Então hoje eu gostaria de falar então sobre um conselho que encontramos no livro de Provérbios. Então abramos nossas Bíblias para Provérbios capítulo 25, versículo 28. Provérbios capítulo 25 e versículo 28, que diz assim, a palavra de Deus: "Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio." Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. O quadro comparativo desse versículo é fantástico. Podemos observar claramente que o rei Salomão aqui, então o rei a qual Deus deu a sabedoria, toda a sabedoria, ele compara então o domínio próprio a uma cidade protegida. Então, uma cidade que não tem muros, assim é aquela pessoa que não tem domínio próprio. O domínio próprio é tão importante quanto os muros protetores de uma cidade. Você já deve ter dito ou ouvido: "Eu tenho pavio curto. Ah, se fosse comigo." Ou "Você é paciente demais." E muitas outras palavras e outras frases que devemos ter escutado ou até dito. Mas ter domínio próprio, controle de si, ou saber entender e responder na hora certa é uma demonstração de equilíbrio, sensatez e temperança. Quando deixamos nossos impulsos, nosso senso de justiça própria ou nossa razão falarem mais alto, exatamente naqueles momentos acalorados da vida, ficaremos expostos como uma cidade sem muros a todo tipo de ataque. E aqui então podemos observar então as reações improvisadas dos outros podem até nos machucar, exatamente porque nós não protegemos nosso coração através do domínio próprio. E aí podemos ter então duas reações que são
drásticas na vida de qualquer pessoa é ficarmos abertos às tentações, desejos e impulsos pecaminosos. Quando eu não me guardo, quando eu não tenho domínio próprio sobre minha vida e minhas ações e minhas reações, principalmente, eu ficarei então aberto às tentações, desejos e impulsos pecaminosos que esse mundo oferece. Mas também, apesar de vemos claramente que muitos lares, quando os cônjuges não usam do seu domínio próprio, eles são cônjuges desconhecidos morando debaixo do mesmo teto, filhos que desconhecem seus pais, relações amargas e conflitantes, pelo simples fato de não entender a importância de cultivar um domínio próprio sincero e prático. Então, mais uma vez lendo Provérbios capítulo 25, versículo 28. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, vai dizer: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Como ter domínio próprio numa época de tantas injustiças? Entregue seu coração para Jesus Cristo. Deixe ele estar no centro das suas vontades. Porque lembra que um dos pontos de Provérbios é exatamente mostrar o nosso coração, revelar as nossas ações e reações do nosso coração. Então, quando você entrega o seu coração a Jesus Cristo, para que Ele tome conta, assim como tem dito em Provérbios 4, 23, guarde o seu coração de tudo que se deve guardar. Guarde o seu coração, porque é dele que procede as ações e reações da vida. Então, deixe seu coração na mão de Deus, através de seu Filho Jesus Cristo. E assim você terá, então, um novo modo de encarar a vida, novas ações e reações, quando você entender que o seu coração está entregue nas mãos do sábio e Senhor Jesus Cristo. E assim então seu coração se tornará como Provérbios capítulo 16, versículo 32. Provérbios 16, 32 nos diz: melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Mais uma vez, aquele que tem um espírito que é controlado, ele também controla uma cidade. Então, que Deus nos ajude a lembrar que precisamos exercitar domínio próprio, mas devido ao nosso coração pecaminoso, o que devemos fazer para ter um domínio próprio é entregá-lo nas mãos sábias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo conhece cada coração. Ele sabe a necessidade de cada coração. Ele mesmo falou que o que contamina o homem é o que sai do coração e não o que entra. Então, como sabemos algumas coisas do nosso coração e muitas vezes temos que considerar que são coisas que desagradam a Deus, vamos tomar essa atitude, entregar o nosso coração ao Senhor Jesus Cristo, aquele que conhece o nosso coração. Deus abençoe e até a próxima.